Então, boa tarde a todos novamente. Vamos começar, já estamos gravando, para aqueles que não podem estar presentes, né? Muito bem. Nós estamos na fase do nosso curso aí, né? Que eu já te chamei de o coração do curso, assim, né? Que é a parte mais prática, a parte onde a gente começa a testar mesmo, né? As nossas capacidades e desenvolver as nossas capacidades linguísticas, né? Espero que nas aulas passadas eu tenha conseguido mostrar para vocês o quão importante é o desenvolvimento, né? Vamos dizer assim, da interpretação de textos, né? A capacidade de lidar com a linguagem, né? De um jeito que é bem mais profundo do que o ensino formal tem nos ensinado nos últimos séculos já, né? Mas sobretudo da nossa vida concreta, né? A gente não teve muito essa experiência, né? Então a gente está num processo de redescobrir, vamos dizer, como é que se fazia essas coisas no passado e tentar primeiro refazer isso de certo modo em nós mesmos, para que depois sejamos capazes de fazer algo com as crianças nesse mesmo sentido, né? Então, a vantagem das crianças é que elas, como elas não receberam nada ainda, ou seja, então, o caminho que a gente vai dando, ele é menos truculento, vamos dizer assim, ele é menos, tem menos vícios, né? Eles estão mais limpos, né? E a gente, muitas vezes, já passou uma vida toda lendo de um modo que não nos conduzia a ter vamos dizer assim, um perfil de leitor analítico, né? Um perfil que seja de buscar o sentido, de tentar entender as coisas com mais minúcia, até porque os textos que muitas vezes a gente se deparou ao longo da vida não exigiam muito também isso da gente, né? E aí a gente foi descobrindo ao longo dessas últimas aulas que a literatura ela tem essa capacidade, né, de exigir da gente, né? De exigir uma interpretação que em textos mais simples muitas vezes passa batido, a gente já conseguiu captar o sentido geral e fica por isso mesmo, né? Mas em literatura muitas vezes sem análise nem o sentido geral a gente consegue, né? Então, nós entramos nessa fase, a última aula foi assim também, né, de pegar o mesmo textos, né, poemas, no caso aqui sonetos, e analisar, né, ler e conhecer ali parte por parte das coisas, de um modo que a gente vá aguçando, vamos dizer assim, né, a nossa, a nossa inteligência, né, nossas capacidades linguísticas para olhar para esses problemas, né. Veja, provavelmente na próxima aula, ou se não, talvez a gente faça mais uma dessa, dependendo do jeito que for hoje, a gente vai entrar depois numa segunda situação, que o estudo mesmo mais lógico, assim, mais formal das classes gramaticais, né? Daquilo que a gente chamou de morfologia, depois de morfologia sintática também, a gente pode dizer assim, né? Mas por que eu não estou fazendo isso primeiro? Porque eu acho que corre o risco da gente aprender uma teoria, memorizar certos conceitos teóricos e depois continuar olhando para a prática sem aquilo mexer, vamos dizer, com o nosso jeito de ler, né? Então, o que eu estou tentando provocar é uma mudança de postura diante de um texto, né? E aí depois, esse conhecimento teórico, aí ele vem como que apaziguar, como que acalmar vamos dizer assim, ansiedade que esse tipo de análise vai gerando na gente. Nossa, mas como é que o professor conseguiu achar isso? Como é que achou aquilo? Depois a gente vai vendo que nesses conceitos teóricos, eles vão ajudar a gente a entender melhor, né? Então, por isso eu estou deixando um pouquinho para depois e primeiro analisando com vocês, né? A gente vai ter depois a oportunidade também de enfrentar algum trechinho dos Lusíadas, né? Já munidos desse conhecimento das classes gramaticais, então a gente vai ter depois essa sensação de novo de analisar um outro texto que é inclusive mais puxado e mais difícil do que esses poemas que a gente está fazendo, né? Já estando munidos de mais conceitos gramaticais básicos, né, que são importantes. Tá bom? Então, feita essa introduçãozinha aqui, né, eu vou colocar o nosso primeiro poema aqui no quadro, vamos dizer assim, na lousa, né? Que é aquele poema que eu mandei para vocês, da Virgem Maria, né? Invocando o amparo da Santíssima Virgem é o título que algum editor colocou para ele. Vou colocar aqui, então. Vamos lá. Todos veem normalmente aqui a tela? Agora do Word. Apareceu para vocês? Aqui ainda não, né? Não? Não. Vamos ver. Será que algum... No meu apareceu.
Alguns estão falando que sim, outros que não. Talvez de alguma coisa do Não próprio celular. apareceu. Apareceu, né? Tá. Nós estamos aqui no texto. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou ler o poema, depois a gente vai analisando, tá bom? É um soneto também, hoje eu pretendo falar para vocês uma coisinha sobre os sonetos, né, que é algo que eu não fiz ainda, né? Mas vamos lá. Este poema também é escrito por Boccaccio, né, o poeta que nós mais vimos até agora, né? Basicamente vimos Boccaccio e alguma coisinha do Bandeira, né? E acho que do Camões também, talvez só tenha lido, né? Vamos analisar Camões hoje também. Então vamos lá. Tu, por Deus entre todas escolhida, virgem das virgens, tu, que do assanhado tartáreo monstro com teu pé sagrado, esmagaste a cabeça entumecida. Doce abrigo, santíssima guarida, de quem te busca em lágrimas banhado. Corrente com que as nodas do pecado lava uma alma que geme arrependida. Virgem de estrelas nítidas croada, do Espírito, do Pai, do Filho eterno, mãe, filha, esposa e, mais que tudo, amada. Desculpem. Valha-me o teu poder e amor materno. Guia este cego, arranca-me da estrada que vai parar ao tenebroso inferno. Desculpem aí a situação da mudança de tela, né? Eu estou pondo uns enters aqui para melhorar isso aí. Beleza. Então, o que a gente pode ver de cara, né? Algumas coisinhas talvez ficaram estranhas na recitação aí, mas a gente vê de novo. Ó, nós estamos diante, então, de um soneto, né? Foi algo que eu só falei para vocês que existia nas aulas passadas e não expliquei o que era, né? Então, vamos ver, ó, vou colocar aqui embaixo. Soneto. Eita. Agora sim. O soneto, gente, ele foi uma forma envolvida no final da Idade Média pelos italianos, tá bom? Que depois foi muito usada em toda a literatura ocidental, na literatura portuguesa, né? Aqui no Brasil também depois chegou, e ela é como que uma síntese de certos valores, de certos modos, vamos dizer assim, de fazer poesia naquela época, vamos dizer assim, do fim da Idade Média. Então ela trazia toda uma vivência de poesia, vamos dizer assim, na Idade Média, né? Mas ao mesmo tempo ele já tinha um sabor, um desejo, vamos dizer assim, de novos rumos, né? E, então, mais ou menos o século, a gente chama de Trecento, né? O século XIII, que vai virar 14, ali naquela, mais ou menos nós estamos nessa virada aí, né? 1300, mais ou menos, né? Então, o que acontece? Você começa a ter vários escritores que começam a surgir, sobretudo ali na Itália, né? Que começam a se embrenhar, assim, tentar escrever em língua vernácula. Lembra? A gente falou disso aí, né? O latim era a língua culta, vamos colocar assim, né? E as corrupções do latim foram dando origem às línguas do vulgo, do povo, né? Então, por exemplo, na Península Ibérica nós tínhamos o espanhol e o português, né? Que eram ali corrupções do latim, por isso que se parecem também, né? Mas que foram ficando ao seu próprio modo. Na Itália, isso também acontece, né? Na França, em todos os lugares, né? O povo, vamos dizer, o vulgo não falava latim, né? Falava esse latim macarrônico, vamos dizer assim, esse latim que foi ficando estragado, vamos dizer assim, né? E foi dando origem a novas línguas, certo? Mas a língua de cultura era apenas o latim. Porém, esses escritores que já sabiam latim começam a querer usar a língua vernácula para fazer poesia, né? Para começar a fazer literatura. Isso, sobretudo na Itália, é um movimento crescente, né? E nós temos como os dois principais expoentes lá italianos dessa época, o Dante Alighieri. Dante Alighieri foi quem escreveu a Divina Comédia, né? Um grande poema, uma das coisas, vamos dizer assim, da literatura mais importante da história da humanidade. Outro, o Francesco Petrarca, né? Francesco Petrarca. E o Petrarca foi um grande sonetista. Dante também escreveu os seus, mas assim, a grande obra do Dante é
a Divina Comédia, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Calma aí, coloquei aqui sim com U, mas tem aqui este exemplar bilíngue, né? Que é bacana, e tem um outro aqui também, que é mais recente. Esse aqui é português, esse aqui é brasileiro. Ambos nessa edição bilíngue vale muito a pena, né? Mas é um texto bastante carregado também, bastante difícil, né? E o Petrarca, que escreveu muitos sonetos, né? O Petrarca vai ser a maior influência de Camões, tá? Camões, assim, vai aprender a fazer soneto com os portugueses, que aprenderam com Petrarca, mas diretamente com Petrarca também, né? E o que era o soneto, né? Essa palavra soneto aí, né, tem a ver com som, né? Com a ideia de música mesmo. Uma poesia, vamos dizer assim, que soa melodiosa, né? Que soa agradável. E ela tem as seguintes características técnicas, vamos dizer assim, poéticas, né? Soneto é sempre um poema, vamos colocar assim, um poema de forma fixa, tá? O que é uma forma fixa? Ou seja, antes mesmo de escrever, o poeta já sabe qual é a estrutura que ele tem à sua disposição, né? E essa forma fixa, no caso do soneto, ela possui, vou colocar aqui assim, possui 14 versos distribuídos em 4 estrofes. Tá? Então, estrofe é o conjunto de versos, um agrupamento, vamos dizer assim, um grupinho, né, de versos. E o verso, a gente já falou nas aulas passadas, né? Aquela ideia, vamos dizer assim, aquela unidade de tempo, né? Que é contada em sílabas, né? E que é dita, vamos dizer assim, como que num fôlego, né? Não num fôlego só como se fosse uma sílaba, mas é dito, né? Nesse período de tempo. Aí você pode agrupar os versos em estrofes, ou, como era antigamente, né, os poemas simplesmente não tinham estrofe alguma. Você tinha verso em cima de verso e eram centenas, quando não milhares, no mesmo poema, né, de versos. E como é que funciona? Como é que funcionam essas estrofes no soneto, tá? Vou colocar aqui. Elas costumam ser do seguinte modo. Existem 2 tipos de sonetos. O soneto italiano, que é o mais famoso, o mais importante, o mais típico em português, tá? Existe também o chamado de soneto inglês. Nós temos poucos exemplos na língua portuguesa, mas existe. Ambos vão ter os 14 versos, tá? Mas o que acontece? O italiano, ele tem 2 quartetos. Quartetos são aquelas estrofes que têm 4 versos, né? E 2 tercetos, que são as estrofes que têm 3 versos, tá bom? O inglês faz o quê? Faz 3 quartetos e apenas um dístico. Dístico é o versinho a estrofe de 2 versos, né? Então ele faz 4, 4, 4, já deu 12, aí ele termina com efeito assim, né, de apenas 2 versos, né? Já no italiano, o mais comum pra gente, opa, errei aqui, ó. Não, 3 não, desculpem, é 2, tá? 2 e 2. 2 quartetos e 2 tercetos. Eu coloquei 3 pensando no terceiro. Estava errado, desculpem. Então é 2 e 2, tá bom? Você tem 2 quartetos e 2 tercetos. Olhem só. É isso mesmo que a gente tem aqui, não é? Ó? Temos aí, ó, um primeiro conjunto de versos aqui, ó, que tem 4 versos, tá vendo? Depois outro com 4 versos, né? E mais 2 agora tercetos, tá vendo? Cada um tem os seus 3 versos aqui, tá vendo? Este é o nosso poema italiano, tá bom? Outro aspecto muito importante do soneto, tá? Ele costuma, vamos dizer assim, a duração do verso, né? Costuma ter a duração do verso em decassílabo. Então, a duração é decassílabo. Quer dizer o quê? É aquilo que a gente estava vendo, né? São 10 sílabas poéticas em cada verso. Tá? O que mais? Este verso costuma também ter ritmos pré-determinados, que seriam, sobretudo, os versos
decassílabos heróicos. Falamos também, acho, na aula retrasada, né? Que é aquela ideia de você ter um impulso, vamos dizer assim, um peso, né, de sílaba forte na sexta e na décima sílabas, né? Então, a décima é sempre forte porque o verso tem que acabar como decassílabo, né? Então, independente se a décima é a última sílaba da palavra ou não, ela sempre tem que ser forte, num decassílabo, né? E aí, além disso, ele vai ter a sexta sílaba forte, tá? Então, sexta sílaba tônica. Às vezes, quando não dá para fazer isso, o poeta também ele pode usar o verso sáfico, né? Que é quando a quarta sílaba é forte e a oitava sílaba é forte também, tá? Lembrando sempre que a décima inevitavelmente é forte, né? Então seria sexta e décima, ou quatro, oitava, quarta, oitava e décima. A parte mais teórica, né? Sáfico, quando acontece isso, tá? E heróico, que é o mais comum, assim, 90% ou mais aí dos versos são sempre heróicos, né? É porque a sexta sílaba é forte, né? E outra coisa que o soneto tem, né? Além dessa coisa, assim, ele é uma forma fixa, tá vendo? Que já tem essas características, então tem 14 versos, tem 4 estrofes, né? São 2 quartetos, 2 tercetos. A duração dos versos é essa, né? O que mais que acontece? O que é comum? Eles possuem também uma estrutura química, ou seja, não é rítmica, né? Que é o caso da sílaba fraca e forte, mas química, de rima, né? Assim, são as rimas, que podem ser de vários tipos, né? Podem ser cruzadas, podem ser seguidas, isso não interessa tanto, mas o que é a rima? É basicamente reparar como é que a gente termina cada um dos versos. Então, você pega lá, deixa eu ver se... tem alguém tentando entrar aqui, só um minutinho. Nathalie. Oi, Nathalie, já estamos aqui na análise do primeiro poema. O que acontece? Nós estamos falando agora das rimas, né? Se vocês vão reparar que no final de cada verso, a palavra tem ali uma sílaba forte que encerra o verso, o décimo, né? Escolhida, tá vendo? O que vai acontecer? Essa sílaba forte, ida, este i aqui mais no final, vai precisar ser repetida em algum outro verso, tá vendo? Então a gente vem, ó, assanhado. Opa, não dá. Ida e ado são rimas diferentes, né? Então como é que a gente pode fazer? A gente chama esta rima aqui, vamos colocar uma outra cor para ficar mais fácil. Aqui, ó. Esta rima aqui é a A, por exemplo. E esta aqui, como não é a mesma, a gente coloca como B. Bom, o que vai acontecer? Quando a gente olha para a sílaba de baixo, a gente vê que também tem o B, né? Assanhado, sagrado. Reparem que não é necessário o que veio antes, ó, o nhá, né? Esse nhá, e aqui no caso o gra, né? Tudo bem, não tem problema. O que interessa é da vogal para frente, né? Da vogal tônica para frente. E depois, aí embaixo, a gente vê que aquele A que não tinha aparecido de novo, enfim, aparece, né? Então, nós temos aqui, ó, o A, B, B, A, bem comum de sonetos, tá? Às vezes pode acontecer o quê? Poderia ser A, B, A, B, né? Poderia ser... Não, normalmente é isso, né? Aqui no caso dos quartetos, né? A, B ou A, B, B, A, né? E aí, se ele fez isso na primeira estrofe, ele vai acostumar a repetir isso de novo, tá vendo? Então, aqui, ó, ida, escolhida, entumecida, guarida. Olha lá, o A de novo, tá vendo? Depois, o B, não, banhado, assanhado, sagrado, né? Essa é a parte musical aí que as rimas, né, dão para o poema, tá vendo?
Até então, lembra que eu falei para vocês numa das aulas que rima era um elemento que nem era importante em poesia? Né? A antiguidade nem conhecia direito rima, né? Eu conhecia a literação até, mas rima não era algo comum, né? É uma invenção medieval, assim, né? Isso já começa a acontecer mesmo em latim. Rima no latim. Boa parte dos hinos, inclusive religiosos, né? Litúrgicos, tem rima, né? É mais fácil para você musicar, vamos dizer assim, colocar música em cima deles, né? Então, rima é um elemento interessante, né? Quando você vem para o terceto, a gente vê que essas rimas costumam mudar. Então, ele não vai manter o A e o B aqui. O que vai acontecer lá? Ele tinha assanhado, né? Ado e ida, e agora ele colocou ada. Então, não vale, porque o final aí, ado, ada, é diferente. Então, a gente coloca como uma rima C. Eterno, olha lá, erno, né? Da sílaba forte aí. Também não tinha, tá vendo? Então, a gente coloca outra letrinha minúscula, tá vendo? As letrinhas minúsculas nos ajudam a fazer essa análise rímica, né? Amada, lá, voltou o C. Deu para perceber? Amada com coroada, você tem essa rima C de novo, né? O que mais que acontece? O que vai acontecer agora? Vamos ver, ó. Ele vai fazer uma inversão, ó, que bonito. Era C, D, C, né? Aí a gente mantém a mesma ideia agora, só que no terceto. Então acontece que o próximo terceto vira D, que é eterno, materno, e ada, e depois inferno. Aí, ó. Então, este elemento da rima ficou nos tercetos, não apareceu 3 vezes, tá vendo? C, D, C, D, C, D, né? Dá esse efeito musical. Vamos ler de novo. Ó. Tu, por Deus, entre todas escolhida, virgem das virgens, tu que do assanhado, tartáreo monstro com teu pé sagrado, esmagaste a cabeça entumecida. Doce abrigo, santíssima guarida, de quem te busca em lágrimas banhado, corrente com que as nódoas do pecado lavam uma alma que geme arrependida. Virgem de estrelas nítidas croada, do Espírito, do Pai, do Filho eterno, mãe, filha, esposa e mais que tudo amada, valha-me o teu poder e amor materno, guia este cego, arranca-me da estrada que vai parar ao tenebroso inferno. Eu tô com a voz meio rouca hoje, vocês desculpem, mas deu para sentir um pouquinho a musicalidade, né? Coroada, amada, estrada, eterno, materno, inferno, tá vendo? Né? Esses elementos, as crianças pequenas já percebem com facilidade, tá? Vale muito a pena trabalhar com rimas na pré-escola mesmo, tipo, né? Isso ajuda muito eles a ganhando uma percepção, assim, né? Uma conscientização do som da língua, né? Ajuda na alfabetização e tudo mais. Isso eu não tinha feito nos outros poemas, né? É algo bem mais simples do que a gente estava fazendo, mas acho que era importante passar por isso sim. E aí, o que a gente fez nas aulas passadas, além das análises dos poemas propriamente ditos? Nós fizemos também as escansões, né? Lembram-se das escansões? Vamos revisar? É aquela ideia de contar, então, a duração do verso, né? O tamanho do verso. O que acontece? Ó, vocês lembram da sílaba, né? Eu preciso sempre de ter uma vogal para cada sílaba, mas às vezes acontece de eu ter uma aparência de 2 vogais na mesma sílaba, mas no fundo uma das vogais acaba sendo se comportando como uma consoante, né? E aí nós temos o que nós chamamos de ditongo, né? Que uma vogal é forte, outra é fraca, mas estão juntas numa mesma sílaba. Quando as 2 vogais que estão grudadinhas numa mesma palavra, assim, são fortes, acontece o hiato, né? Então você tem uma divisão de sílaba mesmo. Toda sílaba só pode ter uma vogal forte, né? Que é o quê? Que é essa emissão de voz completa. O ar passando aqui, vibrando, lembra? Nas cordas, nas pregas vocais, né? E aí, para fazer o próximo som, preciso passar de novo, né? Por mais que seja uma palavra só, assim, né? Mas você tem sílabas diferentes, você tem emissões diferentes de som, né? Então, tu é uma sílaba, né? Aí você tem por, opa, desculpa, por, temos aí a segunda sílaba do verso.
Deus. O que acontece com Deus? É 3 ou 3 e 4? O que vocês acham aí? Né? Se a gente pensar naquela ideia como se diz, do ditongo do hiato de novo. Né? A gente repara, se eu tenho que cantar forte, falar forte, eu falo Deus. Não, eu falo Deus. Né? O U quase que fica só o finalzinho, né? Deus. A boca é bem mais do E e o U se abranda, né? É fraco. Então eu tenho o ditongo. O que aconteceu? Eu tenho aqui o que a gente chama de elisão, né? Dentro da mesma palavra, né? Eu tenho aqui esse ditongo, então eu só tenho uma sílaba. Depois eu tenho entre, né? En é a quarta, e tre é a quinta, o das, né? E depois escolhida. Olha só, nós não tivemos nenhuma elisão de verdade, né? Só esse ditongo aqui, né? E aí o que acontecia com o da? Ó, se você contar, tu por Deus entre todas escolhidas, vai dar 11. Mas não dá 11 por quê? Porque depois da última sílaba tônica, né? Do verso, depois da sílaba tônica da última palavra, nós não contamos mais. Então o da não entra na contagem, tá? O li é que é a última, né? Então esse verso tem 10 sílabas assim. Certinho. E vamos verificar o ritmo dele, né? Ou seja, a parte das sílabas fracas e fortes. Vamos dizer, tu é forte, né? Tu por Deus entre todas. Olha lá, to. O todas, que era a sexta sílaba, tá vendo? Ele ficou. Vamos colocar ele aqui assim. Ele ficou na sexta aí, ó. O to ficou na sexta. Então é o verso heróico. Vamos escrever aqui, sei lá. Não. Nós temos diante de um verso heróico. Vocês podem fazer essas análises em casa com todos os poemas, tá? Assim, não precisa ser todos, mas pode fazer com muitos para se acostumar, né? Para ter facilidade com isso aqui, né? Hoje em dia, assim, é no dedo mesmo, já conta rapidinho e já percebe como é que tem que recitar, né? Então aqui não teve nem elisão, não dá nem para explicar de novo a elisão, né? Mas eu não vou fazer isso no poema inteiro, senão a gente não termina, né? Estou fazendo análise neste nível primeiro para vocês lembrarem. O que mais? Depois eu vou ver onde acontece situações como aqui, ó, né? A cabeça entumecida, ó. Esmagaste a cabeça entumecida. O que vai acontecer, ó? Esmagaste a... Aí o T com A, eles se juntam numa mesma sílaba. Por mais que sejam palavras diferentes, né? Nós fazemos a elisão. E aí eu não tenho problema. Eu não vou contar esmagaste a cabeça. Não. Esmagaste a. Não é assim que a gente fala muitas vezes? A gente, juntando as palavras, né? Então, você tem a elisão. Depois aqui de novo, né? A cabeça na sexta, né? Cabeça entumecida. Se eu não fizer esta elisão aqui entre o cabeça e o em, o que vai acontecer? O verso vai ficar maior. Né? E aí eu vou, se eu suponho que o verso é assim, eu vou acabar falando o verso um pouquinho mais longo e não vai se encaixar perfeitamente dentro da estrutura da duração do verso, de 10 sílabas. Né? Então é importante analisar antes de memorizar, por exemplo, né, para fazer isso certinho. E aí aqui, com essas elisões, eu tenho o verso, de novo, de 10 sílabas e cabeça, né? A sexta sílaba forte aqui, tá vendo? Né? Tartareo monstro com teu pé sagrado. Vamos ver, ó. Tartareo com monstro com teu pé sagrado. Aqui não vai dar, vamos ver, ó. Tartario monstro com. Vai fazer o com, mas o teu é mais forte depois, né? Ou seja, ó, tartario monstro com teu pé. O pé é mais forte também. Então, o que aconteceu aqui, na verdade? Nós temos, ó, tartario. Eu posso juntar, fazer, né, de novo aqui o ditongo com a elisão, né? E aí acontece o seguinte, ó. O monstro caiu na quarta. Depois o com caiu na sexta, mas não parece ter tanta força assim. E o pé
caiu no oitavo. Tá vendo? Tartário, monstro com teu pé sagrado. E aí a décima, né? E aqui não precisa. Então, nós tivemos aqui já um exemplo, ó, de verso sáfico. Tá vendo? Como é que muitas vezes alguns alunos perguntam, né? Professor, mas como é que eu faço para descobrir se é heróico ou se é sáfico, né? Quando parece ser os dois, né? Você tem que tentar analisar isso, reparar se o 6 realmente é forte, se ele não é mais forte que os outros, se ele for mais forte que os outros, então realmente você tem um heróico, né? Mas neste caso, você veja, monstro e pé são palavras que têm mais força do que o com sozinho aqui, né? Então eu teria que falar tratar um monstro com teu pé sagrado. Mas o com não é uma palavra tão importante assim para o significado, né? Então fica uma coisa meio fora, meio artificial, né? E agora quando eu olho tartar o monstro com teu pé sagrado, aí eu consigo deixar a coisa um pouco mais natural, ou seja, o sentido está caminhando junto com o ritmo. O bom poeta sempre faz isso, né? Ele não coloca o ritmo de forma artificial, de modo que o ritmo não ajude o sentido a se expressar, né? Então, aqui nós estamos diante de um verso sáfico, tá bom? Então, gastei um tempo neste primeiro poema falando só revisando, né, esta realidade da análise vamos dizer, da análise fonológica, né, fonética, que a gente falava. E agora vou seguir com a análise mesmo do sentido, tá bom? Alguém quer perguntar algo sobre isso? Né, relembrar, alguma dúvida? Tá tudo bem? Todo mundo escutando bem, acompanhando? Beleza. Então vamos, ó. Tu, por Deus, deixa eu ver aqui. Tu, por Deus entre todas escolhida. Né? Ele está falando da Virgem Maria, né? Então, quando ele diz esse tu, ele provavelmente estava dando o quê? Nós já aprendemos, né? Na aula passada falamos, né? É, inclusive um caso no latim, né? Se chama vocativo. Né? Ele está chamando, ele está falando diretamente com a Virgem Maria. Ele não está falando sobre a Virgem Maria. Né? Ele poderia ter falado ela, né? Ele diz tu, então ele está se referindo, está falando, usando essas palavras, esse poema, para falar diretamente com ela, né? E por isso que ele usa a segunda pessoa, né? Tu, por Deus, entre todas, escolhida, né? Então isso aqui é uma espécie de atributo que ele dá, né? Um aposto aqui, né? Ele fala tu, que, né? Fostes escolhida, que foste escolhida por Deus, né? Entre todas as mulheres, né? O que a Ave Maria diz para a gente, né? Bendita entre as mulheres, né? Virgem das virgens. De novo, ele dá um outro aposto, né? Tu, no fundo, é como se ele falasse, né? Tu, virgem das virgens, escolhida por Deus entre todas, né? Tá vendo? A gente começa a reinverter de novo, né? Lembra que uma das figuras uma das figuras de... Ai, fugiu a palavra certa agora. A figura de linguagem, né? Que mais acontece em poesia é o chamado hipérbato, lembra? Né? Hipérbato é quando tem essa inversão dos termos, né? A ordem mais comum em prosa seria talvez tu, virgem das virgens, escolhida entre todas por Deus, ou escolhida por Deus entre todas, né? E aqui ele dá uma invertida, né? Muda a ordem normal aí, né? Tu, por Deus, entre todas escolhida, virgem das virgens, tá vendo? Então, já percebe quando a gente analisa, só o fato de analisar, né? A ideia de que você tem um hipérbato ali, na hora que a gente lê de novo, aquilo já ganha um significado mais simples, não é? Já ganha, mas que já fica mais iluminado para a gente, né? Só de perceber que realmente tem um hipérbato, né? Tirar a blusa. Ele diz depois, tu, de novo, ele está chamando mais uma vez, né? Tu, que do assanhado, tartário monstro com teu pé sagrado, esmagaste a cabeça entumecida. Então veja, estes três, o final do segundo verso, mas os outros dois próximos versos estão juntos no sentido, né? E agora ele começou, inclusive, a usar verbos, né? Então nós começamos a ter alguma mensagem realmente passada, né? Porque até agora, veja só, tu, por Deus, entre todas, escolhida, virgem das virgens, nós não tivemos verbo. Nós tivemos um particípio, né? Escolhida, que é uma forma nominal do verbo, mas ainda não foi expresso, né? Expressado alguma ideia, né? Então nós não tivemos nem oração ainda, né?
Já falamos um pouquinho dessas coisas na aula passada. Com as próximas aulas, tudo isso vai ficar mais claro, tá bom? A gente vai, teoricamente, analisar todos esses conceitos, né? Então, aqui ele começou. Tu, que do assanhado tartário monstro com teu pé sagrado, ainda não tivemos o verbo, tá vendo? Esmagaste a cabeça entumecida. Olha lá. Quem foi o primeiro verbo? Esmagaste, não é? Este cara aqui é o cara mais importante. Por quê? Lembra sempre, o verbo é o coração de uma oração, né? A gente não está olhando para o verbo, a gente, no fundo, está se confundindo com uma série de coisas, né? A gente tem que primeiro olhar para o verbo. Olha para o verbo, depois começa a retirar as informações, né, em volta dele, né? Lembra aquela analogia que a gente fez? Né? O verbo é o sol do sistema solar, né? Ele está no centro. Todo o resto orbita em volta dele. Então, vamos lá. Esmagaste a cabeça entumecida. Aí, normalmente, o problema aqui é um pouquinho de vocabulário, né? A gente vê tu, que do assanhado tartário, aí pode ser que a gente não saiba o que é tartário, né? Aí, para analisar, a gente vai num dicionário. Deixa eu ver o que é tártaro, né? Hoje em dia tem um molho tártaro, né? Mas não tem nada a ver, tá? É uma outra coisa, vamos ver o que é. É o seguinte, é um dos nomes, né, dos vários que podem existir, né, para o inferno, tá? Então, tartáreo, vamos colocar aqui, tartáreo é uma linguagem poética, vamos dizer assim, né, usada para falar do tártaro, né, do inferno. Se eu não me engano, são os muçulmanos, né, que usam esse termo tártaro para o inferno, né? Mas é a mesma coisa, né? Esse lugar de show, de fogo, né? De sofrimento eterno. Então ele diz, ó, o monstro tartário, ou seja, o monstro infernal, né? O monstro do inferno. E este monstro, vamos ver quem que é, olha lá. Tu, que do assanhado tartário monstro, com teu pé sagrado, esmagaste a cabeça entumecida. Então, a gente vê, ó, tem esse problema do tartário, talvez tenha o problema do assanhado, e o problema do entumecido. Eu acho que seriam essas palavras mais difíceis, né? O resto é normal. Vamos ver, ó. Esmagaste. Este verbo esmagaste, ele está conjugado em qual pessoa? Aí, ó, peço para vocês me falarem aí, né? Lembra, o verbo ele pode ser conjugado em 3 pessoas, né? Eu, tu e ele, vamos dizer assim, né? Isso pode estar no singular ou no plural. Aí nós temos nós, vós e eles, né? Esmagaste. Vocês acham que está em qual pessoa? Pode, quem não estiver sabendo, pode chutar também, não tem problema não. Na segunda? Na segunda? Vamos dizer, a Mariana falou que é a terceira. E quem que falou que é a segunda? Desculpa, eu não vi. Ana. É a Ana. Então, vamos ver, né? Olha só o que acontece. Quem está estudando latim vai lembrar que a gente falou bastante que a segunda pessoa tem o S, né, como desinência pessoal, né? Tanto no português como no latim. Mas isso é para o presente, né? Para o indicativo no presente. Aqui nós temos esmagaste, né? Esse verbo é esmagar, né? Então, como é que seria no presente? Tu esmagas, né? Então, esse final aqui, T, tá vendo? No fundo, ele está remetendo ao passado e ao passado da segunda pessoa. Então, seria, né? Se fosse ela, se fosse terceira, seria ela esmagou. Né? É o pretérito perfeito, algo que já foi feito, né? Foi terminado, né? Perfecto, lembra? Aquilo que já foi concluído. Se fosse na primeira pessoa, esmaguei, né? Way, né? A segunda é esmagaste, tá vendo? Né? Depois nós esmagamos, vós esmagastes, aí vem o S, só para o vós, tá vendo? Né? E, por exemplo, elas esmagaram, né? Então, este aqui está na segunda, né? Causa essa confusãozinha, né? Mas é na segunda. Se fosse a terceira, seria esmagou, né? Então, está falando, ó, tu que esmagaste. Aí já a gente começa a perceber uma coisa, ou seja, quem esmagou? Né? A gente já pergunta, então, tu, ou seja, o sujeito desta oração aqui. Aquela com quem o poeta está falando, com a Virgem Maria, né?
Então, assim, ele não, mas veja, ele está falando que foi a Virgem Maria que esmagou a cabeça, tudo bem, mas ele não está falando disso com uma outra pessoa, né? Sendo a Virgem Maria, sobre quem ele está falando? Ele está falando com ela mesma, né? Então ele pode falar, tu esmagaste, né? Do mesmo jeito, quando eu falo com vocês, né, eu me refiro a vocês, né? Agora, se eu for falar com outras pessoas sobre as minhas alunas, meus alunos, né? Aí vocês são terceira pessoa. Quando eu estou falando com vocês, vocês são segundas, né? Isso causa uma tremenda confusão para a gente hoje em dia, porque a gente não usa mais o tu e o vós, né? A gente usa só... Professor João, dá licença. Oi? Parece que está dando microfonia. Não sei se o pessoal está tendo a mesma dificuldade que o meu aqui. Desde o começo ou só agora? Não, agora. Agora Tá. melhorou. Tá, talvez pode ter sido alguma coisa mesmo do microfone. Se já está melhor, então vamos continuando. O que acontece? A gente confunde porque a gente está acostumado a usar você, né? Você e vocês. E você, como eu falei, não sei se foi nessa turma que eu falei, mas na turma de latim eu falei, né? Você, no fundo, é uma maneira respeitosa de falar com alguém que você não tem intimidade para chamar de tu, né? Era isso que era o você, né? Era o vossa mercê, vossa misericórdia. Você não pode falar diretamente com a pessoa porque você não tem intimidade, né? Ou ela é superior a você no status social. E aí, se você falar com uma virtude da própria pessoa, falar com uma qualidade, com uma característica dela, né? Então, você dizia, vossa misericórdia pode fazer tal coisa, né? Vossa misericórdia dá-me o favor, né? Dá-me o presente, porque era esse modo de se expressar, né? Essa vossa misericórdia virou vossa mercê virou vós me ser virou você, e a gente está falando ser, né? Então, assim, isso foi ficando cada vez menorzinho, mais simples, vamos dizer, para se falar, né? E como também a nossa sociedade foi se tornando muito informal, né? Ou seja, as relações, elas hoje em dia, infelizmente, elas não são nem mais respeitosas, nem íntimas, né? Às vezes você coloca intimidade onde não deveria e não põe respeito onde deveria, né? Então, tem esse problema, né? Então, a gente vê que, assim, só o fato de ter abandonado o tu e o vós, no fundo, revela uma certa miséria, vamos dizer assim, linguística e também moral, espiritual dos nossos tempos, né? Mas aqui, nós temos aí o tu, né, funcionando de forma bem correta, né? Muito bem, então tu esmagaste, aí a gente pergunta, quem esmaga alguma coisa, né? A necessidade de ter algum objeto aqui para este verbo, né? E aí a gente vê, né? Esmagou o quê? A cabeça entumecida, né? Esmagou a cabeça entumecida, e aí tem esse montão de palavras que a gente não definiu ainda. A gente vai ter que começar agora a relacionar, ou seja, tu que esmagaste a cabeça entumecida, vamos ver, okay, de quem? Do assanhado monstro tartário, ou seja, do assanhado monstro infernal, né? Assanhado tem a ver com sanha, né? Com irritação, com raiva, com braveza, né? Tem alguém com o microfone aberto que quer falar alguma coisa? Estou escutando um barulhinho? Não sei. Eu também não consigo ver direitinho aqui. Talvez já tenha fechado. Tá bom. Então, o assanhado é essa coisa de irritação, né? Irado. Então, assim, tu que esmagaste a cabeça entumecida, aí a gente tem que descobrir o que é entumecida, né? Tem a ver com o verbo entumecer, né? Que então é um particípio do verbo entumecer. Entumecida. Vamos ver o que é isso no dicionário, que eu estou abrindo para ver tudo com vocês. Aqui, ó. Ele coloca entumecida aqui, mas o verbo também pode ser entumecer, né? Com i. Mas no fundo, o que é? Ó, ele diz aqui, tornar algo, né, túmido, que pode ter o mesmo sentido de aumentar o volume, aumentar o tamanho, dilatar. Então é uma cabeça dilatada, inchada, certo? Isso no sentido mais material da coisa, né? Uma cabeça, vamos dizer, inchada, aumentada, porque, inclusive, né, recebeu vamos dizer, a pancada, vamos dizer assim, do pé, né, da Virgem Maria. Porém,
esse sentido seria muito, muito pequeno, né? Seria muito pobre a gente interpretar isso aqui. Por quê? Na verdade, essa ideia de se inchar, quem conhece lá a fábula como é que chama, da rã lá, né? Da rã e do touro, né? Vai lembrar um pouquinho disso aí, né? No fundo, essa coisa de se inchar demonstra uma atitude orgulhosa, uma atitude soberba, né? Quem tem muita vaidade, muita soberba, quer se ufanar, quer se inchar, quer se envaidecer, né? Quer parecer maior do que é, né? E a rã, vocês lembram? A rã, elas se inchavam para parecer maior, para ter o mesmo tamanho do touro, né? Então é nesse sentido de inchar, né? A cabeça entumecida é a cabeça vaidosa, a cabeça orgulhosa, né? Soberba da serpente, né? Do monstro infernal. Tá vendo que o Boccaccio está trazendo para a gente aqui, né? Então, esmagaste a cabeça vaidosa, né? A cabeça desgraçadamente soberba, do assanhado, do irritado, né? Do irado monstro infernal. E aí, por fim, uma circunstância, com teu pé sagrado, né? Com teu, ou seja, teu é um pronome que remete à segunda pessoa também, da própria Virgem Maria, né? Com teu pé sagrado, tá vendo? Né? No latim, este com teu pé sagrado aqui seria um ablativo, porque ele mostra a circunstância, né? Eu sei que quando eu falo isso, tem muita gente que não tem ideia do que eu estou falando, mas só para já ir jogando certa informação, e quem já está estudando latim falou, opa, era isso aqui, né? Que interessante. Então, a gente vai juntando. A cabeça entumecida estaria, no caso, acusativo, porque ela é um objeto do verbo, né? O do assanhado, o tartário, o monstro, tudo isso aqui seria um genitivo, porque está restringindo a cabeça, né? Está dando... está mostrando de quem é a cabeça, né? A ideia de posse. E com teu pé sagrado seria o ablativo. Tá vendo? Né? E o tu, que é a Virgem Maria, seria o nominativo. Tá bom? Reparem que, provavelmente vocês talvez, ao escutar o poema pela primeira vez, ao ler ali, pode ser que já tenham até percebido o que tudo isso significava. Mas tenho certeza que a análise minuciosa traz mais à tona este sentido, né? Mostra, você começa a explicar o porquê é exatamente isso, né? Ou talvez o porquê a gente entendeu alguma coisa errada, né? Então, assim, a leitura que a gente está aprendendo a fazer é uma leitura na qual a gente não simplesmente evoca, vamos dizer, imagens ou sentimentos que as palavras nos trazem e tenta associar mais ou menos ali. Não, a gente tenta racionalmente entender qual é a relação, né? Qual é a combinação resultante dessas palavras, né? Entendeu? Então, vamos seguir agora um pouquinho mais de agilidade para continuar. Doce abrigo, santíssima guarida, de quem te busca em lágrimas banhado. Olha só, no fundo, ele não falou ainda o que ele quer ou o que ele gostaria de falar. O que está acontecendo aqui? Lembra daquele poema dos chorosos versos meus desentoados? Que ele passou uns 8 versos, né? Falando sobre os versos também, elogiando os versos, né? Citando os versos. Aqui é a mesma coisa, ou seja, no fundo, tudo isso aqui é um grande vocativo. Ele está falando com a Nossa Senhora, mas antes de pedir alguma coisa a ela, ele está enaltecendo-a. Né? Ele está falando o que ela é, o que ela representa na história da salvação, o que ela representa para ele mesmo. Né? Então, quando ele volta aqui, ó, por que a gente sabe disso? Porque ele coloca este que aqui, ó, este que abriu uma nova oração, né, que tinha o esmagaste como verbo, mas não era a mensagem principal, né? Era só um modo de se referir, de mostrar mais características, mais atributos do tu, da Virgem Maria. E aqui ele continua fazendo isso, chamando a Virgem Maria, tu, como se ele dissesse, né? Tu que és doce abrigo, santíssima guarida, né? O que é guarida? Hoje em dia a gente tem aquela ideia da guarida do guarda, né? Mas, no fundo, guarida pode ser uma espécie de, vamos dizer assim, de abrigo mesmo, né? Mas é um abrigo, uma pousada, que no fundo tem a ideia, quer ver? Deixa eu procurar no dicionário aqui, para ver se é isso mesmo. Vamos pensar, ó, essa palavra vem, né? Esse substantivo, ele vem do verbo guarir, que existe, né? Guarecer aqui, ó. Ah lá, esse termo que eu queria chegar aqui, ó. Guarecer tem o mesmo sentido de salvar, de curar, de livrar, né?
Então, no fundo, Nossa Senhora é uma espécie de abrigo, de pousada, de lugar, de refúgio, que é como aquela pousada do bom samaritano, onde o bom samaritano deixa aquele doente, sabe? Aquele que foi assaltado, né? Aquele que estava todo espancado, sabe? É uma pousada como a igreja mesmo. E a Virgem Maria, ela é a igreja, né? Ela é a representação da igreja, percebe? Então, ela é uma guarida, ou seja, ela é uma espécie de refúgio, de pousada, no qual os homens podem ir e saem de lá curados, saem de lá, né? De lá purificados dos seus pecados, das suas paixões, né? Das suas más inclinações, percebe? É claro que eu estou falando isso aqui no sentido mais poético, né? É evidente que não digo simplesmente a pessoa que invoca a Virgem Maria tem todos os seus pecados perdoados. Não, isso depende muito, né? Depende da própria invocação, né? Mas quem pede a ela recebe essa graça de se arrepender, né? Então ela é esse refúgio que cura, tá vendo? Ela é essa santíssima guarida, tá vendo? É uma expressão muito, muito feliz aqui, no meu modo de ver, né? Doce abrigo, santíssima guarida. Santíssima guarida, o quê? De quem, ó? De quem te busca em lágrimas banhado, exatamente, né? De quem estando banhado, né? De quem em lágrimas, né? De quem está sofrendo pelos próprios pecados, né? Quem busca a Nossa Senhora nessas circunstâncias, né? Banhado em lágrimas, tá vendo? Ele continua falando mais coisas dela. Corrente com que as nódoas do pecado lavam uma alma que geme arrependida. De novo, né? A gente pergunta, o verbo, né? Aqui era busca, aqui era lava, né? Então, seja, de quem te busca? Esse era o sujeito aqui, né? E aqui, ó, vamos ver, a Virgem Maria é dita corrente. Como assim? O que vocês acham? Ó, corrente com que as nódoas do pecado lava uma alma que geme arrependida. É uma corrente que lava. Como assim? Essa palavra corrente tem dois sentidos mais usuais, né? Um não se encaixa de jeito nenhum, o outro se encaixa. O que vocês acham? Quem poderia me dar aí uma ideia? Um sinônimo de corrente? Talvez vocês estejam imaginando corrente no sentido de... deixa eu ver aqui, Nathalie. Corrente de água lá, a Nathalie está percebendo, né? Corrente, a gente imagina uma coisa que prende, né? Uma corrente de ferro, aí uma algema, né? O Boccaccio usa muito essa palavra corrente em outros poemas, sempre com esse sentido aqui de algema, né? De algo que está aprisionando, né? Mas a Virgem Maria, faz sentido isso aí, a Virgem Maria ser uma corrente que aprisiona, né? Ele acabou de chamá-la de Santíssima Guarida, né? É uma corrente de água, né? As águas correntes, percebem? As águas que correm, né? As águas que fluem, né? Então, a corrente é nesse sentido aqui, né? Ou seja, uma corrente que lava. Uma corrente que lava é uma corrente de água, né? Água que não está parada, né? A gente sabe, né? A água parada tende a se sujar, né? Tende a ficar, vamos dizer, né, fedida, ruim, né? Para o uso humano, né? E a água corrente não, é uma água que está sempre limpa, né? Está sempre passando, tem força, né? Então é a mesma coisa, ou seja, é uma corrente de água que lava uma alma que geme arrependida, né? E lava o quê? No fundo aqui nós temos como se fosse dois objetos, né? Um duplo objeto, ó. Lava a alma que geme arrependida, mas lava também as nódoas do pecado desta alma, tá vendo? Né? Então as nódoas são as marcas, né? As manchas, né? Que o pecado deixa na alma, tá vendo? Então é uma expressão, assim, é um modo de escrever um pouquinho mais exigente, né? Corrente com que as nódoas do pecado lava, não sei, mas é a corrente que lava as nódoas do pecado, mas que lava também duplamente a própria alma que geme arrependida. Tá vendo? Né? Seguindo, Virgem de estrelas nítidas croada. Ele continua chamando, né, falando algo sobre a Virgem Maria, tá vendo? Né? Tu, ó Virgem, de estrelas nítidas croada. O que é esse croada aqui, né? É estranho, né? É a própria palavra coroada, tá? É a palavra coroada normal, mas por que aconteceu isso? Aconteceu isso porque ele não pode quebrar a métrica, né? A duração do verso. Se ele colocar um verso com 11 sílabas aqui, tá lascado, né? Se ele tá sendo um mau poeta, tá fazendo um mau soneto, né? Então, às vezes acontece
dessas situações, e os poetas vão arranjando maneiras de fazer isso. E esse apóstrofo aqui, né, ele serve exatamente para quando você está tirando, você está elidindo, né, alguma letra. Isso acontece, por exemplo, quando a gente escreve, sei lá, assim, né, queda d'água. Vou colocar aqui na frente só para exemplo. Fala assim, né, d'água. Você tinha o A e você tinha o outro A. Aí o apóstrofo entra no lugar daquele primeiro A, que é elidido, tá vendo? Que é ocultado, né? Por isso que a gente fala elisão, né? Que é escondido. E aí a gente tem o outro aqui aparecendo. E aí o apóstrofo faz isso, tá vendo? Aqui seria a mesma coisa, a gente teria o O, né? A gente teria o O. E aí o O estaria fazendo o quê? Ó? Virgem de estrelas nítidas, né? Nítidas, coroada. E aí, mas ele não poderia juntar coroada, né? Só que aí tem um problema, porque o coroada não forma de tombo, né? Forma de tombo meio estranho, né? Seria coroada, não é isso, né? Coroada. Então, ele prefere manter o hiato aqui tranquilamente, né? E quebrar este O, né? E como provavelmente Camões fez isso também, muitas vezes eu lembro de ter visto essa mesma palavra em Camões, é uma forma de usar dos mesmos recursos do mestre, né? Vamos dizer assim. Em arte sempre tem isso, sabe? Por mais que o artista queira ser, de certo modo, vamos dizer assim, original, ele sabe que ele só é original se ele reverenciar quem é maior que ele, ou pelo menos quem veio antes dele, né? Então, é de bom tom, é elegante colocar, vamos dizer assim, essa situação aqui, né, de se parecer com Camões, né? Então, a palavra é coroada, porém, ele fala croada, né? Croada. Então, virgem coroada de estrelas nítidas. De novo, o hipérbato, lembra? Né? Aqui nós temos a ideia de virgem coroada de estrelas nítidas, né? Então, assim, está invertido, né? De estrelas nítidas, coroada. Tá vendo? Né? Nítidas, né? O que é nítida aqui? Pode parecer estranho para a gente, mas a ideia é de brilhante, né? Algo muito, muito brilhante, né? Samara, você acabou de entrar, né? E pegou a gente no meio do poema aqui. Não tem problema, tá? Daqui a pouco você vai começar um poema do zero também. Nós estamos quase terminando isso aqui primeiro da Virgem Maria, né? E aí ele diz, ó, Virgem, então, estrelas nítidas, coroado. Diz que ele colocou duas vírgulas, tá vendo? É mais um aposto, né? É mais um outro atributo colocado em cima da Virgem. E aí agora ele vem com uma outra ideia. Do Pai, do Espírito, do Pai, do Filho Eterno. Só jogou essas palavras, mas não falou o que ainda, né? Aí agora ele, de forma muito bonita, né? Ele conclui, né? Ou seja, mãe, filha e esposa. Mas também no hipérbato, vamos dizer, não se encaixa direitinho aqui, né? Respectivamente, vamos dizer assim, não se encaixa, porque ela não é mãe do Espírito, mas mãe do Filho, né? Filha do Pai e esposa do Espírito, entendeu? Então tem uma inversão, né? É mãe do último, é filha do que está no meio, então tá certo, né? E esposa do Espírito, né? Do Espírito Santo, tá vendo? E aí isso aqui é bem bonito, né? E mais que tudo amada, ou seja, independente de ser mãe do Filho, independente de ser filha predileta do Eterno Pai, né? Independente de ser esposa santíssima do Espírito Santo, além de ter esses três atributos, vamos dizer assim, ela é mais do que tudo amada. Amada por Deus, né? Amada como mãe, como filha, como esposa. É o paraíso de Deus, como diz São Luís Grignon de Montfort, né? Virgem Maria é o paraíso que Deus criou para si, né? E aí ele coloca esses dois pontos. Veja só, esses dois pontos que normalmente a gente entende que é só, sei lá, né, exercícios, 2 pontos. Aí vem falar dos exercícios, né? Eles têm aqui uma função praticamente de conjunção, né? Eles estão explicando realmente o que ele estava falando. Ou seja, ele passou 3 estrofes, né? Ele passou 11 versos falando da Virgem Maria, elogiando a Virgem Maria, enaltecendo, desculpa. E aí, agora ele, enfim, fala o que ele quer. Valha-me. Né? Então, esses 2 pontos aqui são como que, né, falei tudo aquilo para agora, enfim, dizer isso. Né? E aí os 2 pontos mostram o que ele quer dizer. Valha-me o teu poder e amor materno. Né? Então, valha-me.
do verbo valer, né? Vamos entender um pouquinho. O verbo valer, quando ele é conjugado, ele tem uma irregularidade curiosa, né? A gente fala no presente mesmo, né? Eu valho, né? Eu valho, tu vales, ele vale, nós valemos, vós valeis, eles, elas valem, né? Então ele recebe esse H, né? Para mudar um pouco o som dele, não ficar eu valo, que é estranho, né? Então, em outros modos também isso acontece, como é o caso aqui. Nós estamos diante de um imperativo, né? Mas que não tem toda aquela carga que nem a gente viu em outro poema, né? Não tem aquela carga de ordem, de imperar mesmo, né? Assim, de imperar, de mandar. Ou seja, o Boccaccio não está mandando algo na Virgem Maria, ele sabe muito bem que isso não é possível, ele está pedindo, né? Mas se usa, sem nenhum problema, o imperativo, né? Quando está no plural, olha o que acontece com esse verbo, né? Quando ele está no plural, a gente ouve com mais frequência, né? Que é o quê? Quando a gente fala assim, por exemplo, valei-me São José, né? Vós valei-me, né? Mas no singular é valha, tá vendo? Então, tu valha, vós valei, né? Então ele está pedindo, ou seja, ele está valei-me, né? Seria isso, valei-me, mas valha-me, ele está falando com tu, né? Com a Virgem Maria como um tu, né? Então, valha-me. Que sentido de valer? Né? No sentido de auxiliar, de prestar um serviço, né? Quem conhece aí, tem as crianças que já aprenderam o poema da cigarra e da formiga, né? Ela fala, né? Fui valer-me da formiga, né? Fui pedir um auxílio, fui me aproveitar, vamos dizer assim, né? Fui me servir da formiga, né? Aqui é o mesmo sentido, tá? Não é no sentido de custar, né? De merecer, né? Não é no valer nesse sentido, mas no sentido de pedir um auxílio, né? Pedir uma ajuda. Então ele valha-me, né? Ajudai-me, ajuda-me com teu poder, né? Seria se ele fosse falar, ajuda-me com teu poder. Agora ele diz, valha-me o teu poder, né? E amor materno. Ou seja, que o teu poder é quase também que um subjuntivo aqui, né? A gente poderia pensar, né? Que o teu poder e amor materno me auxilie, né? Me ajude. E aí ele, de novo, pede uma outra coisa, né? Usando-se do imperativo. Guia, né? Guia este cego. Este cego é quem? Ele mesmo, né? Ele não está falando guia-me agora, ele está falando guia este cego, né? Como se quisesse se referir com mais força, assim, né? A si mesmo, falando, este cego aqui, esse cego aqui que não consegue nem fazer nada, vamos dizer assim, né? E aí ele diz, arranca-me, tá vendo? Então, valha-me, guia-me, arranca-me, né? Guia este cego, aí aqui não foi o me, né? Mas arranca-me da estrada. Qual estrada? Da estrada que vai parar ao tenebroso inferno, inferno de trevas, né? De fogo, mas de escuridão. Tá bom? Vocês querem perguntar alguma coisa deste poema? Foi bacana a análise? É um poema mais simples, né? Não é tão difícil quanto até alguns outros que a gente já viu, né? Eu vou fazer o seguinte, se vocês quiserem perguntar agora, perguntem, por favor, ou comentem, que eu vou depois interromper essa gravação, para a gente já não ter o risco de perder isso aqui depois, né? Aí, com um minutinho, eu já começo uma outra, tá bom? Pode ser, então? Se ninguém quiser, a gente já vai para o próximo poema. Beleza. Então, vamos interromper.